Olá, seja bem-vindo ao documentário Quilombo Goianinha, valorizando a história de Palmeiras de Goiás. Nesse documentário eu vou apresentar para você sobre os remanescentes dos povos quilombolas que existem na nossa cidade. Vamos entender o conceito de quilombo e por que é tão importante falar sobre esse assunto. Quilombo ou mocambo era o nome que se dá aos locais onde os refugiados negros ficavam quando fugiam da escravidão. Os escravos fugiam do sofrimento que ocorria nas fazendas e encontravam nos matos e nas florestas local de refúgio. E é exatamente esse é o termo que é dado para quilombo ou mocambo. Nesses locais, os escravos ali mantinham as suas culturas e assim conseguiam ficar livres da escravidão. Lembrando que durante o Brasil colonial, a escravidão só acabou no mês de maio de 1888. E somente na Constituição de 1988, ou seja, quase 100 anos depois, é que se foi realmente valorizar sobre os quilombos e a quantidade deles que estavam espalhados pelo Brasil. Só uma curiosidade é que o primeiro quilombo que existiu no Brasil foi no século XVI, na Bahia, mas este não foi o maior. O maior foi o Quilombo dos Palmares. E eu estou explicando para vocês para entendermos a importância da história e valorização cultural dos quilombos, e isso nós temos aqui no nosso município de Palmeiras de Goiás também. No Brasil, dos 5.568 municípios, 1.696 possuem comunidades quilombolas. E também nós temos territórios delimitados, sendo 494, incluindo 24 estados e o Distrito Federal. Através de entrevistas e pesquisas, temos alguns relatos sobre remanescentes quilombolas no município de Palmeiras de Goiás. Para que possamos entender melhor sobre os remanescentes quilombolas em Palmeiras de Goiás e por que no nosso município existe um quilombo, precisamos voltar ao passado. E agora eu vou entrar na história do nosso município, que começa no ano de 1800 com a chegada da família dos Andrade. Assim que essa família chegou aqui e conseguiu terras devolutas, até então o nosso estado ainda era chamado de província de Goiás, ele conseguiu, através do governador Fernando Freire Castilho, terras às margens do Rio dos Bois. Pela quantidade de palmeiras ali existentes, foi chamado o local de Sítio das Palmeiras. A família dos Andrade, então, pegou 800 alqueires de terra e doou a São Sebastião e prometeu também construir uma igreja. Depois de um tempo, esse território foi vendido à família Martins, que prometeu continuar com o mesmo plano, que era doar os 800 alqueires a São Sebastião e a construção da igreja. E eu estou contando para vocês essa curiosidade porque observamos neste cenário, ainda no século XVII, que havia escravos na região. A família Martins possuía escravos. Contudo, durante esse cenário que eu estou comentando com vocês, a construção da igreja parou. E então foi onde nós temos, dentro do contexto histórico, que o local da igreja foi mudado para onde é o córrego do Alemão, que ali morava Jonas Alemão. Até mesmo no dia da construção da igreja, onde se reunia todo mundo para colocar os primeiros esteios, no ano de 1832, nós temos um relato que uma criança, que era filha de uma ex-escrava, foi batizada, e essa criança recebeu o nome de Lucas. Depois de um tempo, a região, que é o atual município de Palmeiras de Goiás, recebeu o nome de São Sebastião do Alemão. Outras famílias começaram a adquirir territórios no lugar. E agora eu vou contar para vocês sobre a família Franco, que foi uma família responsável por trazer uma grande quantidade de pessoas. Dentre essas pessoas estavam escravos, que vieram para a região, até então chamada de São Sebastião do Alemão. A família Franco chegou aqui em meados do ano de 1869 e trouxe uma grande caravana. Bois, muitos animais, várias crianças e uma grande comitiva. Há uma hipótese que vieram cerca de 70 escravos, homens e mulheres. Essas pessoas que vieram com a família Franco, como eu já mencionei, vieram muitos escravos. Dentre essas pessoas estava Belinda Batista de Souza, que quando chegou aqui tinha apenas 15 anos. Logo, Belinda se casou com João Batista. E de acordo com as fontes, através deles veio o grande número de pessoas que são descendentes que se concentram no bairro Goianinha.
Uma curiosidade é que o bairro Goianinha recebe esse nome porque naquela época era a principal saída para a capital Goiânia. Essas informações que eu estou mencionando para vocês foram retiradas de um relatório de pesquisa dos representantes da Associação Quilombola Goianinha, que tem a sigla AQG, e também do livro de Paulo Bertrand, Palmeiras de Goiás, primeiro século. Uma parte dos relatos das famílias que chamou bastante atenção é um fato mencionado que houve uma época aqui no nosso município em que as pessoas que eram moradores da comunidade quilombola no bairro Goianinha sofriam preconceito racial. Muitas delas eram proibidas de entrar em certos locais na cidade e recebiam desprezo, torturas e eram humilhadas. Isso aconteceu dentro da nossa própria cidade. Outros fatos mencionados é que muitas dessas pessoas sofriam também preconceito por parte de professores e outros profissionais, e muitos até evitavam de ir na escola por esses motivos. Exemplos de famílias de remanescentes quilombolas que temos em nosso município podemos citar a família da Dona Geralda, a família do seu Francisco, a família do senhor Luiz Carlos e também a família da Dona Umbelinda. Esta que era mãe do nosso querido e saudoso Adãozinho do jornal, que era responsável pelo jornal O Comunitário, que iniciou aqui em Palmeiras no ano de 1993. E agora é hora de mostrar para vocês a entrevista com o senhor Adão, que é um remanescente da comunidade quilombola de Palmeiras de Goiás. Hoje estamos aqui em entrevista com o senhor Adão e com o senhor Luiz Carlos, que vai nos falar sobre a sua vida na história de Palmeiras de Goiás. Eu estou aqui no bairro Goianinha, na Avenida 6 de Julho, e estaremos entrevistando, perguntando sobre a sua infância, como que foi a vida aqui na nossa cidade. E eu gostaria de perguntar para o senhor Adão, como que foi a sua infância e que memória que o senhor tem aqui na cidade? É um pouco triste, né? Porque sofrimento, se brincar, a gente passava até fome. E pra gente fazer alguma coisa, tinha que depender deles. Porque a gente não tinha nada. E fomos vivendo, como se diz, os trancos e barrancos, até chegar aqui hoje, que está bem melhor do que antes. A professora me botou apelido dentro da sala de aula, apelido negro mesmo. O negro era preguiçoso, me botou, chamou de preguiçoso. Negro é preguiçoso, mas eu ficava calado porque só tinha eu de negro dentro da sala. E tive que aguentar isso. Até hoje ainda tem gente que me olha querendo falar, mas fica com medo. Uns é porque são burros, porque tem medo de falar negro, se que dá processo. Então, aí muitos deles eu nem falo nada, porque tem a mania de me chamar de preto de alma branca, preto com ação de branco, mas aí quando fala assim, eu já sei que não adianta eu querer falar alguma coisa não, porque ele não sabe de nada, ele não sabe do que ele está falando. E o senhor Luiz Carlos, gostaria de perguntar para o senhor também, como que foi a sua infância aqui em Palmeiras? Olha, minha infância foi boa, tirando desses aspectos, né, de a discriminação, né, que tivemos aí, até hoje ainda tem um pouco, mas de tudo, não foi de tudo ruim, né? Principalmente a gente fizemos amigos e tal, né? Mas o que nós vencemos um pouco do preconceito, através, igual eu te falei, através da cultura, do esporte, da música, né? Porque o nosso pessoal aqui tinha uma cultura para vencer esse preconceito. Mas minha infância foi boa, não foi ruim. O senhor me contou aquela hora como que vocês venceram o preconceito na escola. O senhor poderia compartilhar com a gente? Posso sim. Eu e um primo meu, né, por nome Edivaldo, né, nós vencemos o preconceito sobre a questão musical, né, porque até então a gente era taxado na escola quase que invisível, né, aí a gente às vezes ficava até
nervoso com aquilo tudo. Aí um belo dia nós nos reunimos, né, nós dois, e eu falei, vamos cantar, vamos ver o que acontece. Para ver se melhora um pouco para nós aqui dentro da escola. E de fato aconteceu, melhorou. Através da música nós vencemos um pouco do bullying, né? Hoje se fala bullying, né? Mas naquela época não tinha essa palavra bullying. Era na lata mesmo. Era abuso. Era quase tipo um abuso, né? Que a gente era minoria na escola, né? Como toda a vida foi a minoria. Onde o negro é minoria, né? Fica mais difícil para ele. Aí ele tem que vencer a si mesmo, né? Porque a gente não vence o adversário. Você tem que se vencer, né? Essa força. Essa força que você cria. Porque você não pode mudar as pessoas, mas você muda. Você pode mudar. E só através da cultura, né? Que a gente consegue fazer isso. Não é com violência. Porque isso só vai vencer o preconceito através da cultura. E vocês estão falando essa questão da cultura. Tem algumas festas além da música que faz parte aqui da cultura de vocês? Ou isso era mais, digamos, forte no passado? Olha, a cultura hoje, a gente trabalha, nós trabalhava com, até a comadre fazia um arraial aqui, eu não sei o que aconteceu, que terminou esse arraial, mas a gente trabalha com música mesmo, samba, a gente se reúne aqui na porta da casa aqui do Adão mesmo, aqui da Tia Odília, a gente fazia um som, né, era a nossa diversão, além de ser barato, né, era o que a gente fazia. E a gente tem facilidade para fazer isso. Que a gente não estudou isso, a gente já nasceu com isso. Foi algo natural? Natural, sem escola. A música brotou em nós. Natural, que eu já participei de um conjunto musical de forró, quando fazia parte o Tiguê, Jorge. Eu também fez parte daquele conjuntinho nosso, né? Vocês são músicos? A gente tocou lá naquela cidade dele lá de Santa Erlândia. Sim, até lá. Então vocês saíram pra fora pra tocar? Não foi pra muito longe não. Anicuns, Americanos, Santa Erlândia. E observando vocês falarem assim, há uns minutinhos antes nós estávamos comentando como que era aqui na cidade, muitos anos atrás. E vocês falaram que sentiu uma certa divisão. Há muitas razões, não só aqui também, né? Em outros lugares. Outros lugares. Então, há uns 40 anos ou mais ou menos, era muito difícil o negro conviver. Era muito difícil, porque não tinha emprego, né? E só nós mesmos não dava conta de sustentar. Então, o que a gente fazia? A gente fazia base de troca, um ajudando o outro para passar aquela situação, né? O mercado de trabalho era difícil. Era muito difícil, porque eles usavam muito a questão aparência. Então, o negro quando ele estava lá embaixo, era só da cozinha, você não poderia nem ir na sala. Quem trabalhava na cozinha só ficava na cozinha. Ele não ia na sala. Na sala era outro tipo de pessoa, ou um mordomo, um cara que vestia mais legal, que ia servir aquela mesa. Então minha avó mesmo trabalhou mais de 40 anos para a primeira dama, aqui em Palmeiras. Mas ela não tinha salário. Ela não tinha salário. Ela trazia uma comida pra gente de lá. A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas a verdade é a realidade. A minha mãe também trabalhou quase a vida toda para uma família de Lopes, família rica, quase a vida toda. Porque era a lavadeira de roupa deles. E a gente ficava aqui enquanto pai e mãe fora. A gente não tinha muito contato com pai e mãe. Eles trabalhavam. Eles viviam trabalhando fora. O pai ainda posava na roça. A gente quase não via pai. A mãe vinha. Muitas vezes a gente estava aqui com fome. Eles lá até terminar o serviço deles, eles traziam alguma coisa que ganhava lá da patroa para trazer para a gente comer. A gente não tinha aqui em casa não, para comer não. Sempre trazia do trabalho. Do trabalho. E a gente já estava... Mas acostumou, né? Ficar daquele jeito assim, ó. Quando eu comecei a estudar, eu pensei, eu quero ser advogado. Mas aí quando eu terminei,
o básico aqui, aí tinha que ir para Goiânia. Ir para Goiânia para trabalhar e estudar. Isso até hoje, ninguém consegue fazer isso. Para trabalhar e estudar, faculdade, essa coisa, não tem jeito não. Aí eu tinha que morar lá. E eu tentei. O senhor tem? Tentei, e aí não consegui não. Mudei pra lá, mas não consegui nada não, tive que voltar. E o senhor, Luiz Carlos? Olha, hoje eu considero que a gente deu fizemos uma mudança. Graças aos nossos antepassados, né, que nos educou, né, dessa forma, né, todo o trabalho que eles tiveram, nos posicionou, né, nesse ângulo que a gente se encontra. Hoje a gente é alfabetizado, né? Então já melhorou muito, hoje eu já faço parte da Academia de Letras, né? E Formação importantíssima. exatamente, já tenho esse lado musical meu, né? Que também já abriu as portas, né? Um pouco mais, né? Já tem esse meu primeiro que já trabalhou numa escola há mais de 30 anos também. Então, 36 anos. O senhor trabalhou 36 anos na escola. Qual escola que o senhor trabalhou? Norival Bueno. Norival Bueno. Então tivemos aí, ó, há poucos meses, né, faleceu o nosso Adão, né, que é chará dele ali, que era um jornalista. Tem um irmão também que era sindicalista, trabalhou por mais de 25 anos, ele é o Sara, né, também é Adão o nome dele. Ele trabalhou por mais de 25 anos no sindicato rural. Olha de só. Palmeiras. Aí ele saiu, né, então temos hoje, graças a Deus, uma cultura até boa. Só está faltando apoio. Para né? mostrar mais Pra a questão mostrar da cultura, mais a valorização. A valorização do nosso quilombo aqui, né? Porque hoje, se a gente for buscar, né? Porque a gente tem muita coisa, né? Que a gente pode conseguir através do quilombo, né? Formação mais musical ou cultural, estudar mais esses jovens, né? Está aí, né? Porque hoje é tudo tecnologia, então vai precisar, né? De formação tecnológica, né? Está melhorando mais. Mas já teve aí o Adão, formou em Direito, né? Isso. Formou em Direito, tem a sua sobrinha, a Poliana, era formada em quê? A Poliana é economia, né? Inclusive hoje ela é está formada trabalhando no também. banco, né? Todos são parentes de vocês. É. E olha só, quando a gente estava conversando, um pouquinho antes aqui da entrevista, nós falamos um pouquinho dos seus antepassados. Né? Não tem tantos registros, né, como nós falamos naquela hora, porque antes as histórias eram passadas de pessoas para pessoas, né, de família em família. Mas tem alguma memória bem antiga, assim, quando a família Franco trouxe os primeiros escravos para cá, o senhor tem alguma memória? Um de vocês? Não, eu tenho uma memória, assim, Que alguém que contou para o senhor? que a minha mãe me contou. Isso. A minha mãe me contou que a avó dela morreu de fome na fazenda dos Francos. Estava trabalhando e enquanto o gerente lá já não era mais feitor. Estava peneirando arroz. E o gerente saiu um pouquinho, ela foi lá no varal, pegou um pedacinho de carne e jogou na brasa. Pra sapecar ali para comer, estava com fome. E quando o gerente veio, ela pegou aquele pedaço de carne, tinha uma brasa, e ela fechou na mão. Não podia abrir a mão porque o gerente estava chegando. E ela caiu, foi ver, ela estava morta. Morreu de fome, já estava com fome. Isso minha mãe me contou. A avó dela que aconteceu isso com ela. Você sabia disso, Luiz? Então, mas dos nossos antepassados, parece que chegou para cá com, acho que 40 dúzias de escravos, parece. 36 pessoas, 38? Foi 38. 38 peça que falava 38 peças com a família Franco, para Palmeiras, do município de Palmeiras. Não, pra lá. É para lá, para o Vitá. Lá na Linda Vista. Lá no Vitá, E chamava lembrando Vitá. que nessa época ainda não tinha acontecido a libertação dos escravos no Brasil, porque o Brasil foi em 1888. Não, mas já tinha sido. É porque eles surgiram lá de Minas
Porque lá em Minas já não tinha mais escravo. Eles queriam ter Já estava escravo. alforriando. Já tinha e eles vieram para cá para não trabalhar, para ficar com os escravos, trabalhando para eles. Entendi. Aí eles vieram para cá. Faz tipo um fora da lei, né? Porque não podia ter escravo mais. Mas aí eles queriam ter escravo. Vieram para cá. E ficou lá nesse tal de Bitaco. Hoje chama Linda Vista. Os escritos de Palmeiras têm exatamente dessa forma. Então, e hoje em dia, o senhor, como que é a vida do senhor hoje em dia? O senhor sente que muita coisa mudou? E aí mudou muita coisa. Mudou da água pro vinho, eu posso dizer. Mudou da água pro vinho. Porque hoje eu já dei conta de fazer casa, que a gente morava debaixo de choça de sapê. Eu já dei conta de fazer casa, eu já tive dinheiro de comprar carro, eu já estudei, eu já trabalhei numa escola. Hoje eu estou aposentado, tenho um salário que dá para mim sobreviver. Aí mudou muito, enquanto os nossos morreram sem ter isso. Sem ter essa oportunidade. Sem ter essa oportunidade. Até meu pai não teve essa oportunidade. E o senhor também sente que teve essa mudança? Ah, com certeza, mudou bastante, né? Igual eu estava comentando aqui, né? Hoje, todo mundo aqui já é alfabetizado, não é grande coisa não, mas já temos nosso salário, né? Temos casa própria hoje, né? Nós já saímos daquela moradia difícil, né? Na faculdade. Hoje a gente tem condições de ter uma alimentação, então melhorou muito. Já teve dos nossos na faculdade, já teve formado, dá água pro vinho. Entendi. E o que está faltando, que vocês sentem que falta hoje, é essa questão da valorização da história daqui do Quilombo? É a valorização. A gente precisa da valorização e a ancestralidade é o que faz a história acontecer, né? Porque sem ela, não tem como nem nós não sabemos, né? Não tem nem como viver. É resgatar, né? Os costumes, a cultura. Né? Porque nós não vai deixar de ser negro, nós vai ser negro, né? Então nós precisamos dessa história para nos fortalecer, valorizar as raízes, né? E passar para esses jovens que ninguém, porque eles não vai saber nem quem que eu sou, né? Então, porque está clareando a pele, mas a raça negra não vai mudar, né? Porque hoje já não vai casar primo com primo mais. Como acontecia Como antes, aconteceu antes, exatamente. Então já vai casar, um negro já vai casar com uma branca, já vai mudar. Então quer dizer, esse fruto desse casamento, esse menino já não vai ser negro mais. Mas ele tanto com história, ele tem as raízes. Ele tem as raízes. Essa foi a nossa entrevista com o senhor Adão e com o senhor Luiz Carlos. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, muito de verdade, porque eu acho que é importante a gente voltar, igual o senhor estava falando, o senhor também, valorizar, identificar os remanescentes quilombolas, moradores aqui da nossa cidade, do nosso município de Palmeiras de Goiás, porque eles fazem parte das nossas raízes históricas. E também é a questão de valorizar a história, como o senhor estava falando, passar para os futuros, para os jovens, aí pela frente, para as futuras gerações. Muito obrigada pela oportunidade deste documentário Quilombo Goianinho, valorizando as raízes de Palmeiras de Goiás. Então, eu deixo com vocês aqui um pouquinho da memória da nossa cidade.